Pessoal, bem-vindo de novo aqui ao Modern Work Drops. A gente está com mais um vídeo aqui hoje. Hoje eu estou aqui com o Sidney. Oi, Sidney. Olá, tudo bem? Estou também com o Barbosa de novo. Boa noite, tudo bem, pessoal? E o Valdemar aqui. Fala, Valdemar. Fala aí, Netinho, beleza? Tudo jóia, tudo jóia. E hoje a gente veio Ótimo. falar, a gente veio continuar aqui, né? O primeiro vídeo a gente já fez, já falou um pouquinho do que é MDM, do que é MAN, de como funciona. Hoje a gente veio falar sobre registro de dispositivos, tá? Então a gente veio falar um pouquinho sobre o registro e também um pouquinho de políticas de compliance e de configuração, para a gente entender o que é, saber as diferenças. E começando aqui com o registro de dispositivos, por que o dispositivo é registrado, né? Por que a gente tem o registro de dispositivos? A gente já ouviu falar um pouquinho de MAN e de MDM, sabe que sabe que quando a gente fala de MDM é dispositivo, sabe que quando a gente fala de MAN é aplicativo, né? A gente fala no contexto de aplicativos, mas o MDM aqui no caso, para a gente gerenciar o dispositivo, a gente precisa ter uma comunicação dele com o Intune. E nada mais é do que o dispositivo receber um certificado e o certificado fazer essa comunicação aí com o Intune, os dois se conversarem e o Intune conseguir colocar políticas, configurações, colocar também aí, fazer deploy de aplicativo, além do próprio enrollment, esse tipo de coisa. Então aqui para começar, né, para a gente já começar, vamos falar aqui um pouquinho dos tipos de registro aí. Pessoal, vocês conseguem dar exemplo aí de tipo de registro que a gente tem? Os registros comuns que a gente faz, como que a gente consegue colocar um dispositivo dentro do Intune? Essa é a pergunta. Eu já ouvi falar de um tal de painel da empresa, Company Portal. Falaram que isso daí dá certo. Falaram que esse dá certo, né? Esse é o primeiro deles aí, e é o mais prático, né? O usuário pode ele mesmo se colocar dentro da companhia, pegar um dispositivo que seja pessoal. Isso a gente dá um nome de BYOD, que é bem conhecido, Bring Your Own Device, trazer seu próprio dispositivo para a companhia, ou ele tem um dispositivo da companhia que ele mesmo gerencia e que ele quer colocar, ele pode fazer isso. Esse é o exemplo que a gente vai fazer hoje, tá? Mas também tem outros exemplos. Tem o cogerenciamento, que a gente vai falar mais para frente, que é quando a gente traz as máquinas do SCCM, bota elas no modo híbrido, conversando com Azure AD e também no Intune, então a máquina fica gerenciada pelo híbrido e pelo Intune. A gente também consegue falar do registro automático, né, que a gente pode fazer quando a gente bota a máquina direto no Azure AD, uma máquina Windows direto no Azure AD. Também tem os que são específicos para sistemas operacionais, né, que a gente fala aí, por exemplo, o antigo DEP, ADE, o Business, como que é, Barbosa? O Business Apple Apple Business Business Manager. Manager. Apple Business Management. Errei. Isso. Como tem também aqui o que é próprio para sistemas operacionais, como o Apple Business Management aí, que dá para poder fazer para o iOS. Então, tem vários métodos a gente inserir aí esse dispositivo dentro do Intune. Vou começar aqui fazendo exemplo, já Ô, estou com a minha Newton, telinha aqui. no seu exemplo, você vai fazer com device agora. Eu vou Eu fazer ia com perguntar, device. eu ia perguntar sobre isso agora, que tipo de device você ia fazer, se era qualquer device, se iOS, Ah, é Android, muito boa qualquer um. pergunta. Se Muito boa suporta, como é que é pergunta. isso? É o que a gente suporta, né? A gente está aqui hoje, se a gente falar, agora a gente está no mês de maio, né? Falando um pouquinho do que a gente consegue colocar dentro do Intune. A gente consegue colocar dispositivos iOS, macOS, Windows e Android, né? Então a gente tem aqui vários dispositivos que a gente consegue gerenciar. Então tem a versão Então seus eu dispositivos posso suportados. colocar, eu posso colocar aqueles meus Windows 7 que está tudo ali embaixo da mesa na minha empresa? Não, infelizmente seu Windows 7 hoje não dá para fazer isso, tá? Então seu Windows 7 vai ter que virar o Windows 10, ele não tem mais suporte. Geralmente a gente trabalha com as versões de sistemas operacionais que tem suporte para a gente conseguir colocar ele Cara, dentro do Intune. Tá, legal. então, e uma coisa legal também de falar, né, que eu acho que é uma super vantagem do Intune, que é o Zero Day, que sempre que lança um sistema operacional, a gente está muito ligado em ele já está funcionando dentro do Intune. Sai a versão nova do seu iOS, sai a versão nova do seu Android aí, ou do Windows, já pode colocar ele para dentro, já pode botar ele dentro do Intune, tá? Então, para começar aqui, eu vou só dar um Só um exemplo. comentário, pessoal. Eu vou adicionar depois aqui no vídeo, né, a lista de versões que são suportadas atualmente, tá? Então a gente coloca uma Boa, documentação ali para Barbosa. as versões suportadas atualmente. Beleza? Boa. Boa, Barbosa, boa. Para começar aqui, o que eu fiz?
eu baixei o portal da empresa aqui no meu Android. Meu Android é um pouquinho mais velho, né? Mas ele está aqui. Como que eu fiz para poder fazer isso? Nada mais do que... Opa, deixa eu tirar essa telinha aqui. Do que pegar o portal da empresa, né? Eu vim aqui na loja, aqui no caso, na loja do Play Google, Store. na Play Store. Procurei portal da empresa, Company Portal, e instalei por aqui. Simples desse jeito. Só dar um abrir nele aqui, ele vai trazer essa tela para a gente se conectar. A gente vai colocar os dados da companhia. Vou dar um entrar aqui. Ah, e qualquer usuário pode conectar no Intune? Acho que é bom da gente falar também, né? Que licenciamento que o usuário precisa ter para poder entrar no Intune? Ele vai precisar ter aí o licenciamento MS ou licenciamento de Intune aí para conseguir fazer isso daí. Então tem que estar assinalada uma licença para o usuário conseguir entrar no Intune. Tá? Então você pode sim habilitar o Intune para todos os seus usuários, mas só aqueles que tiverem licença vão conseguir realmente fazer o enrollment. Como eu estou Eu aqui consigo no... controlar, ô Nilton, eu consigo controlar, mesmo, por exemplo, eu tenho licença e eu só quero um grupo de pessoas para poder fazer esse enroll ou não? consegue controlar isso daí. A gente consegue dizer o grupo que pode ou não fazer enrollment. A gente consegue dizer também quais são os dispositivos que a gente consegue fazer enrollment. A minha companhia agora ela não quer fazer para dispositivo móvel, né? Então a gente pode dizer, ó, a gente está fazendo só para Windows, ou a gente está fazendo só para dispositivo móvel, não para Windows, né? Pode bloquear para o sistema operacional. Então a gente tem sim como fazer aí selecionar esses usuários, quais podem entrar e quais não podem entrar, quais dispositivos podem entrar e quais que não podem entrar. Como eu estou Legal. aqui no Android, aqui, eu já tenho um perfil de trabalho configurado, né? Eu já passei por essa parte. Depois a gente vai ter vídeos específicos, né, para sistemas operacionais. Mas por enquanto eu só estou dando um overview aqui no Enrollment para vocês verem os dispositivos registrados aqui dentro do portal. Então eu vou começar aqui o Enrollment. Então ele vai falar da sua Eu tenho uma capacidade. pergunta, Newton. Eu tenho uma pergunta, Newton, já que a gente está falando de licença. Normalmente na empresa eu tenho lá o meu notebook e o meu dispositivo móvel, meu smartphone. Eu vou precisar de duas licenças? Não, como você já tem um licenciamento, o usuário ele pode colocar alguns dispositivos já, né? Você pode setar quantos dispositivos ele pode fazer o enrollment dentro, né? Então fala assim, ó, então meu usuário já tem uma licença, ele vai ter que ter uma licença específica para iOS, vai ter que ter uma licença específica para o Windows? Não. Ele pode usar a mesma licença e botar vários dispositivos. Daí você pode botar um limite lá de quantos dispositivos o usuário pode inserir. Muito bom. Legal. Então tem isso aí também. Aqui a gente já consegue ver o histórico de chamada, né? Que a minha empresa aqui no caso é a Contoso, né? A nossa empresa fictícia da Microsoft. O que a empresa pode ver? Pode ver aqui o histórico de chamada, não pode ver, né? O histórico de Não pode. chamada, o local, os textos, e-mails, sem os contatos. Isso aqui também vai depender bastante do sistema operacional, não só do sistema operacional, né? Vai depender de quem que é o dispositivo. Dispositivos pessoais são dispositivos que a gente geralmente não consegue olhar o que o usuário pode mexer. Dispositivos corporativos, isso pode mudar. Tá? Então, dispositivos corporativos podem ser que algumas configurações a mais vocês possam ver. Lembrando que sempre tem a Lei Geral de Proteção de Dados, esse tipo de coisa. Isso é muito bem controlado pelo Intune, né? O usuário não vai ficar vendo dados pessoais do usuário, não vai ver WhatsApp, esse tipo de coisa. Isso não é o conteúdo que a empresa vai ver. Que ela pode ver modelo, número de série e tudo mais. Então, Então, no isso é meu bastante pelo dispositivo dispositivo. pessoal, eu posso ficar tranquilo ali que o que eu vejo no meu e-mail pessoal, meu WhatsApp pessoal, isso a empresa não vê. Isso a empresa não vê, tá? Então isso aí é tranquilo. Maravilha. Uma outra característica que eu acho que é importante a gente destacar aqui, quando a gente pensa na lista de aplicações também, né? Quando a gente olha para inventário de aplicações, né? Então, para um dispositivo pessoal, a empresa só sabe a lista de aplicações que foram instaladas através do portal da empresa, né? Então, a lista de aplicações Isso. corporativas. Qualquer outra aplicação pessoal, como você falou, né? Se instalar o WhatsApp ou qualquer outra aplicação no perfil de usuário pessoal, a empresa nem vai saber que o aplicativo está instalado no dispositivo. Isso Muito aí. bom. O que é totalmente diferente do mundo do dispositivo corporativo, né? Onde o controle realmente é total. Isso aí. Então vamos continuar aqui. Está configurando aqui meu perfil de trabalho. No caso aqui que eu estou fazendo com o Android, ele tem um sistema de configurar o perfil de trabalho que ele consegue fazer um perfil separado, né? Ele consegue botar isso, encapsular isso dentro de um outro perfil. Então isso não fica isso não
é adicionado junto do seu perfil pessoal. Então, você sabe bem a diferença do que é seu e do que é da empresa. Então, aqui ele já fala, ele vai fazer por exemplo, você tem um aplicativo que é relacionado ao trabalho, ele vai colocar um ícone de aplicativo de trabalho lá para você. Nesse caso aqui no Android, né? Então a gente vai ter Isso é um bem vídeo para legal isso explicando, porque né? Isso é bem legal porque quando você tem um dispositivo pessoal e você não quer misturar as coisas mesmo, você consegue ver o que é da empresa, tanto de aplicativo, de configuração, tá tudo ali no perfil à parte. Inclusive, você sabe que aquilo ali é o que a empresa tem acesso. Isso, exatamente. Então aqui já está conectando, né? Aqui acho que é legal a gente falar agora um pouquinho, enquanto está conectando aqui, falar um pouquinho sobre as diferenças de políticas, né, e de sistemas operacionais em si. Porque o que acontece? Isso é uma dúvida muito frequente que trazem para a gente. Existem diferenças sim em sistemas operacionais. O que o Intune faz? O Intune faz o que é possível fazer dentro de cada sistema operacional. Então, a gente não programa nada do sistema operacional para fazer funcionar. Então, são as empresas que deixam a gente administrar as configurações aqui do sistema operacional. Então, o iOS vai ter sua característica, o Android vai ter sua característica, assim como o Windows, que é da Microsoft, tem bastante coisa, também tem sua característica. Então, existem sim diferenças de sistemas operacionais, vai ter políticas diferentes, pode ter telas de enrollment diferentes, então é só para a gente saber que vai ter algumas diferenças aí dependendo do sistema operacional, tá? Isso. Então, continuando aqui, está registrando o dispositivo. Está adicionando agora o dispositivo no portal da empresa. O que isso vai acontecer? A gente vai ver aqui, né, o dispositivo que vai estar instalado aqui no portal da empresa, e a gente também vai ver o dispositivo agora já aqui no Intune, né, no portal do MEN. Ô, Newton, nessas políticas que comentou, eu consigo de alguma forma, tem algum perigo ou algo parecido que o administrador pode formatar meu celular por inteiro, por exemplo? Então ele vai lá e manda, sei lá, formatar meu celular, e eu vou perder todas as minhas informações pessoais, ou eu consigo ter um controle a isso? Consegue. Isso é legal de falar. Também tem diferenças de sistemas operacionais aí, né, nessa parte de wipe. Uhum, Por exemplo, quando você gerencia um dispositivo totalmente pelo Android, você consegue dar um wipe total no dispositivo. Se você uhum, não gerenciar ele inteiro, você vai conseguir fazer isso na parte só das aplicações. legal. Em iOS, então a gente consegue fazer, que a gente chama de wipe seletivo, né? Que a gente Uhum, consegue fazer um wipe seletivo, tirar só as informações da empresa. O dispositivo é pessoal né, do colaborador, a gente precisa ir lá e tirar os dados da empresa, a gente pode dar um wipe seletivo e falar, ó, tira os dados da empresa. Então ele vai perder os dados da empresa do dispositivo. perfeito. Legal? Então aqui, Caso do BioD. caso do BIOD, exatamente. Aqui no concluído aqui, só para a gente ver, ele falou, né, aqui no caso do Android, que ele vai fazer a separação dos aplicativos, tem um novo aplicativo aí para trabalho. E E o aqui processo apareceu o meu dispositivo. Então E aqui o a gente já processo, a consegue gente ver. olhando, é simples, né? O processo de fazer, não é algo que a gente. O usuário em si, em alguns cliques, que basta ele colocar o usuário e senha dele, mas 2 ou 3 cliques já está com o enroll pronto, já, Já está com o basicamente. enrollment, exatamente. Certo? Então aqui nesse caso aqui a gente já está com o enrollment pronto. Então o dispositivo ele já aparece aqui, ó. Eu já tenho uma política, vou falar já da política de conformidade, mas o dispositivo já está aparecendo como com conformidade aqui. O sistema operacional, tipo de propriedade aqui que é pessoal. E depois a gente vai ter mais vídeos, né, para o sistema operacional para falar disso daqui. Ele está aqui. Agora no portal, quando a gente corre aqui para o portal, deixa eu vir para ele aqui, que a gente vai ver, quando a gente for em todos os dispositivos, aí o nosso dispositivo apareceu aqui, né, como compatível já está as informações que a gente tem, algumas informações já do dispositivo aqui. E o que mais, né? E agora? E a partir de agora que meu dispositivo já ingressou no Intune? Já estou gerenciando em 100%, já posso fazer todas as políticas? Já, né? Mas ele não está fazendo nada por enquanto. Nesse Uhum. momento, você só tem o registro dele na ferramenta. Aí a gente começa a conversar um pouquinho das capacidades do Intune.
Então, para começar aqui das capacidades, eu quero falar um pouquinho de 2 tipos de políticas, né, que são as políticas principais que a gente tem. São as políticas de conformidade, as políticas de compliance e as políticas de configuração. Para que serve uma política de compliance, né, uma política de conformidade? Ela serve para 3 coisas, basicamente, né. A primeira é definir uma regra mínima para o dispositivo ingressar na companhia. Se o seu dispositivo não tiver uma versão mínima de sistema operacional, ou se o seu dispositivo não tiver uma senha, se seu dispositivo... Então, são regras para você mandar para o seu dispositivo para ele poder ingressar na companhia. Tá? Então, essa é o mínimo que a gente tem para poder ingressar na companhia. A segunda parte é alertar caso o dispositivo não esteja em conformidade. Uma coisa é o dispositivo ingressar, outra coisa é o dispositivo permanecer conforme dentro da companhia. Então, caso alguma dessas configurações que a gente tenha esteja desfeita, ele vai falar: ó, esse dispositivo não está conforme, ele não vai deixar você ingressar. Tá? E a terceira coisa que ele serve como um processo condicional, que a gente vai gravar o nosso próximo vídeo falando disso, das políticas de conformidade e acesso condicional. E a gente vai entender um pouquinho mais como que a gente chega nessa parte aqui, que é uma parte bem importante para a gente utilizar aqui o Intune. Falando um pouquinho das políticas de configuração, o que são as políticas de configuração? São realmente as configurações... Falando um pouquinho do passado, né, que a gente fala aqui de GPO, políticas de SCCM e políticas em geral, scripts que a gente envia para a máquina, a gente tem um lugar, um ponto central no Intune para poder falar disso daqui, das políticas de configuração, que é como que a gente consegue configurar o dispositivo remotamente. Então, aqui vão ter políticas falando de certificado, otimização de entrega, restrição de dispositivo, dá para a gente colocar em alguns casos sistemas operacionais e-mail, falar de endpoint protection no caso de Intune, falar de quiosque, que é uma coisa bem importante, a gente também vai ter um vídeo sobre isso daí, VPN, criar perfil de VPN e de Wi-Fi, e também de fazer algumas configurações personalizadas, claro, né? Então a gente tem aí esses 2 tipos de política. Aqui só para a gente ilustrar um pouquinho, né, para a gente botar a mão aqui, um pouquinho a mão na massa aqui no portal, falar um pouquinho das políticas. Então, primeira política de conformidade, eu já tenho um exemplo aqui, mas eu vou criar mais um exemplo para mostrar. Então, eu vou criar uma política nova, dessa política de conformidade, que ele tem essas 3 características que eu falei, né? Então, vou criar uma aqui, por exemplo, para Android, que é o que eu estou utilizando. Vou falar que é o de propriedade pessoal, que é o meu dispositivo. Vou criar uma política, vou botar um nome qualquer aqui. Vou falar aqui, vou botar uma descrição. Então, aqui, a partir daqui, a gente tem várias políticas que a gente pode dar exemplo, né? São políticas que a gente pode fazer até um outro vídeo depois explicando um pouquinho mais sobre políticas, né? Mas aqui, só para a questão de exemplo que a gente está fazendo agora, o que eu vou mexer é só na versão mínima do sistema operacional. Por exemplo, vou botar aqui, se meu dispositivo não tiver uma versão mínima de 8.0 aqui no Android, ele não vai conseguir ingressar na companhia. E também a gente pode fazer vários outros tipos de política, como, por exemplo, exigir uma senha, que o dispositivo tenha uma senha para poder desbloquear, né? E a gente pode falar um tipo de senha padrão, biometria e tudo mais, que é bem comum fazer essa política também, política de criptografia, segurança do dispositivo e por aí vai. Lembrando que aqui não é onde está a maioria das políticas, né? Como são políticas só para ingressar na companhia, ou políticas para deixar o dispositivo conforme ou não, são políticas um pouquinho mais simples, são o mínimo de configuração que você precisa ter. Então, avançando aqui, a gente vai chegar nessa segunda parte, né, as ações. Quando a gente quando o dispositivo não estiver compatível, ele vai marcar ele como não compliant. A gente tem que atribuir essa política aqui, no caso, como é um teste, eu vou aplicar aqui para todo mundo, para todos os usuários. Vou dar um avançar aqui, né? Então eu reviso o que eu fiz e crio a política. E criar política é fácil assim no Intune, né? São cliques de mouse para a gente chegar. Então aqui, para poder fazer um exemplo, eu criei uma política de conformidade. Então a gente já tem uma política de conformidade para o Android. Então, essa política vai ser aplicada para todos os usuários. E o caso seria a mesma coisa de fazer uma política aqui né, voltando aqui um pouquinho,
fazer políticas de configuração. Então, aqui a gente tem as políticas de configuração. Essas políticas, sim, são feito o enforcement, né, para o dispositivo, são políticas que realmente vão ter... a gente está passando do Intune para a máquina. Na política de conformidade, a gente não faz isso, né? A gente exige que o usuário faça essa configuração mínima para poder ingressar na companhia ou manter na companhia. Aqui a gente especifica políticas, a gente cria políticas específicas para adicionar na máquina, elas vão ser empurradas para o dispositivo. Então, aqui também, só poder fazer um exemplo aqui de políticas de Android. Né? Vou fazer aqui uma política, como a gente falou, tem vários tipos de política. Vou fazer aqui uma política de restrição. Assim que eu achar ela, restrição do dispositivo. Vou dar também aqui um nome para a política. Aqui falando um pouquinho mais de políticas, a gente vai ter também centenas de políticas aqui que a gente pode configurar. Uma política para configurar aqui, uma política simples, né? Só para a gente falar. Alteração de data e hora, por exemplo. A gente pode bloquear para o usuário não fazer isso daqui. Então, fazendo uma política, a gente faz todas as configurações que a gente quiser aqui dentro das políticas, dá um avançar, atribui também, né? Que eu vou atribuir também para todos os usuários, só como exemplo. Dá um avançar e cria a política. Então, é isso. Aqui a gente, então, o vídeo de hoje, o que a gente fez, né? A gente falou um pouquinho aqui de como registrar o dispositivo, dos tipos de registro que a gente tem, né? As diferenças um pouquinho também das diferenças dos sistemas operacionais, das políticas de compliance e das políticas de configuração. No nosso próximo vídeo aí, quem vai liderar nosso próximo vídeo aí é o Valdemar, ele vai falar um pouquinho das políticas de configuração, de conformidade, né? As políticas de compliance, e também do acesso condicional. É isso aí, pessoal. Obrigado pela Isso aí. presença de todo mundo aí, por mais esse vídeo aí, e até o próximo. Valeu, Obrigado, Guedes. Obrigado, Valeu, pessoal. 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 Boa noite, até Até mais. logo. Tchau, tchau.